Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa transmissão de hoje. Hoje a gente vai estar aqui com o médico psiquiatra, o Tiago Campos, de Salvador. Ele vai dar várias dicas para a gente de como preservar a saúde mental nesse período de pandemia. Eu estou aqui aguardando ele e espero que seja um bate-papo muito interessante com o médico. Então, aguardem um pouquinho que ele já está chegando, beleza? Alô, alguém? Eu não tô conseguindo te ouvir. Ô, doutor? Eu não tô te ouvindo. Eu não tô ouvindo. Alô? Falei agora? Eu não tô conseguindo te ouvir. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Estranho, né? Acontece. Coisa da tecnologia. Boa noite, Rico. Boa noite, gente. Agora eu tô ouvindo. Thiago, tá me ouvindo? Alá? Tô aqui.
E aí, Thiago? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Então, muito mal, porque... Tá conseguindo me Deixa eu tentar aqui com o fone de novo. Você tá conseguindo me Tá muito Você tá ruim. conseguindo me escutar? Tá muito ruim. Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo não, né? Não. Tá? Ótimo, então. Ótimo. Estou à disposição. Pronto. Agora sim. Maravilha. Boa noite a todos que estão acompanhando, né? Já tem mais de 20 pessoas aqui que estão assistindo. A gente está tendo problemas aqui de conexão, né? Período chuvoso. Isso. Não sei como é que tá aí. Não, a internet que é ruim mesmo. Não. Internet que é ruim mesmo, coisas da Vivo. Ah. Peraí. Tá me ouvindo? Agora sim. Bem melhor. Acho que é a internet mesmo, né? Tá me ouvindo? Tô. Pronto. Eu acho melhor Tô tirar sim. isso aqui. Maravilha. Cadê o um pouquinho aqui agora? Então, doutor, eu queria que o senhor se apresentasse para o pessoal aí de casa que ainda não te conhece. Maravilha. Eu sou Tiago Campos de Oliveira, eu sou psiquiatra, médico psiquiatra em Salvador, Bahia. Eu sou associado à Associação Brasileira de Psiquiatria e trabalho em Salvador, né? E eu tenho interesse em todos os temas ligados à saúde mental, e eu quero aproveitar para agradecer a Ícaro aqui, que não me conhece pessoalmente, mas achou por bem me convidar, está tentando alinhar uma data aí, né, Ícaro, há um bom tempo, e graças a Deus hoje deu certo, e eu estou aqui à disposição para falar de qualquer assunto ligado à saúde mental. Obrigado aí pelo convite. Perfeito. Então, doutor, o senhor é médico psiquiatra, né? Reside em Salvador. Isso. Eu queria saber em que hospital o senhor atua, a clínica? Perfeito. Eu trabalho na Clínica da Obesidade, é uma clínica que fica em Camaçari, né, na Orla, em Busca Vida, que faz um tratamento com vários profissionais, multidisciplinar, né, que a gente chama, com pessoas obesas, incluindo psiquiatria, e eu faço atendimento em consultório. Trabalho em consultório. Eu, no momento, não estou trabalhando em hospital e não faço parte do meio acadêmico, né? Nem ensino, nem pesquisa, no momento. Entendi. E o que foi que te motivou a escolher a residência da psiquiatria? Então, Ícaro, é uma história comprida, mas eu vou resumir da seguinte forma. O meu interesse é no ser humano, né? Meu interesse é no que faz as pessoas serem felizes e ao mesmo tempo que fazem elas sofrerem. E aí tem várias formas, eu acho, de você estudar sobre essas coisas. E acabou que a psiquiatria se configurou para mim, né, como uma dessas formas, né, de tentar entender o ser humano, de tentar entender a mente humana e a alma humana. Então, foi isso que me motivou a fazer a residência em psiquiatria, me especializar em psiquiatria. Foi isso. Entendi. Tem muitas pessoas em casa, doutor, que estão muito ansiosas nesse período de pandemia. Sim. É um momento muito delicado que a gente está passando. Exato. Eu queria que o senhor explicasse para o pessoal aí de casa quando buscar um psicólogo, quando buscar um psiquiatra, como é que a pessoa pode fazer essa escolha de qual dos dois profissionais. Certo. Ótima pergunta.
Assim, psicólogo, ele é formado em psicologia, o psiquiatra é formado em medicina. Então, essa é a diferença de formação, né? O psicólogo, para ele ser psicoterapeuta, quer dizer, para ele fazer atendimento, ele tem que escolher seguir essa linha, porque nem todo psicoterapeuta é psicólogo, pode ser um médico que se especializou em alguma abordagem da psicologia e está atuando como terapeuta, como psicoterapeuta, e nem todo psicólogo é psicoterapeuta. Nem todo psicoterapeuta é psicólogo, nem todo psicólogo é psicoterapeuta, né? Tem psicólogos que não fazem atendimento, que trabalham com outras coisas, como, por exemplo, recursos humanos e etc. E aí, o psiquiatra, ele entra mais na jogada quando a pessoa tem um transtorno mental. Por exemplo, depressão, síndrome do pânico, insônia, transtorno de insônia, né? Alguma dependência, algum vício, compulsão. O psiquiatra entra na história quando está acontecendo algo desse tipo. E aí, a pessoa que está em casa, para ela procura um psiquiatra. Quando for o caso. O psiquiatra ele trata mais a pessoa com medicamentos, quando a pessoa tem um transtorno desse tipo, e o psicólogo mais com a terapia, né? O psicólogo ele pode entrar na vida de pessoas que não têm um transtorno mental, que não têm depressão, que não têm um transtorno de ansiedade. A pessoa pode mesmo assim fazer terapia, né? Para buscar o autoconhecimento e abordar outros pontos do jeito dela, da natureza dela, da essência dela, da alma, da mente dela que ela queira. O psiquiatra ele só entra na vida da pessoa para tratamento quando tem um transtorno mental. Fora isso, o psiquiatra não mete o bedelho, não entra na jogada. Ficou longo, né? Mas a resposta eu acho que é essa aí. Perfeito. Eu vejo muitas pessoas criticando assim, os psiquiatras, dizendo que eles são patrocinados pela indústria farmacêutica, que eles só sabem passar remédios. Qual é a sua visão em relação a isso? Ótima pergunta também, né? Eu acho que todo profissional, tem bons e maus profissionais em todas as áreas. Tem bons e maus profissionais nos esportes, tem bons e maus profissionais no jornalismo, tem bons e maus profissionais na política, tem bons e maus profissionais na psicologia e tem bons e maus profissionais na medicina, né? O médico psiquiatra, quando ele é um bom profissional, quando ele é capacitado tecnicamente, quando ele é pautado pela ética, quando ele trabalha com ética, quando ele trabalha com conhecimento de causa, preocupado com o ser humano que está ali diante dele, com o bem-estar do ser humano, que é o que todo médico deve fazer, por lei, por ética e por moral, né, por assim dizer. Todo psiquiatra trabalha nesse sentido, ele vai visar ajudar o paciente sem prejudicar. Então, é assim que a gente olha os medicamentos. A gente tenta usar os medicamentos para ajudar a pessoa e não para criar problemas para a pessoa, né? Se a pessoa estiver tendo problemas com medicamento, ela tem que conversar com o médico e o médico tem que tentar resolver junto com a pessoa, como qualquer médico, né? Agora, essa questão da influência da indústria farmacêutica é uma questão que está na boca do povo, é do senso comum. Por quê? Porque a indústria farmacêutica ela tem o setor comercial dela, como todas as indústrias, tem um setor comercial, tem um setor de marketing, e vai buscar promover os seus produtos dentro do mercado consumidor.
Como eles não podem promover direto para os pacientes, porque o paciente só pode tomar um medicamento que esteja atrás do balcão da farmácia, né? Em tese, né? Porque na prática não é assim. As pessoas compram o que querem. Mas a pessoa só pode tomar remédio com prescrição médica. Não faz sentido fazer propaganda diante dos pacientes. E até se faz no rádio, até se faz, enfim, em outdoor, em coisa de farmácia, etc. Mas tem também a propaganda diante dos médicos. O que a indústria faz? A indústria apresenta os remédios, apresenta os produtos que eles têm, e no fim das contas a caneta é do médico. Ele prescreve se ele quiser, né? Independente do que a indústria diga para ele ou não diga. Então eu acho que se o psiquiatra for um profissional ético e se pautar com ética, com respeito ao código de ética, com respeito aos princípios de Hipócrates, beneficência, não maleficência, ajudar, não atrapalhar, respeitar a autonomia do paciente, eu acho que se o médico trabalhar dessa forma, não tem problema nenhum. A indústria pode falar o que quiser para ele e até ajuda, porque traz muitas informações, às vezes, que os médicos demorariam mais tempo para se atualizar, tem a colaboração com as amostras grátis, remédios são caros. Então a indústria tem seu valor e o mau uso da indústria, entre aspas, por assim dizer, que seria o problema como tudo na vida, né? A gente pode usar as coisas para o bem ou para o mal. Até água, se a gente beber demais, dá problema. Então, essa é a minha visão acerca disso. Pois é. Aqui no Brasil, doutor, o que eu vejo muitas pessoas falando também é que ter um atendimento de qualidade com um psiquiatra é muito caro, pois uma consulta é 500, 600 reais aqui no Brasil. E pelo Sistema Único de Saúde, muitos médicos acabam, nem olham para a cara do paciente, só passa um remédio e já foi. O senhor acha que o psiquiatra ele tem que ouvir o paciente, ele tem que ter todo esse cuidado para ter certeza na hora de passar um medicamento? Eu queria saber sua visão em relação a essa questão no Brasil de ser caro ter um atendimento de qualidade para o psiquiatra. Perfeito. Ótima pergunta. Show de bola, era isso mesmo. Bom, eu acho que todo médico, todo profissional de saúde, todo profissional que lida com pessoas, desde o técnico de ar-condicionado, do pedreiro, da manicure, do médico, do policial, do jornalista, todo mundo que lida com pessoas, ele tem que ter ética. E para que você lide com qualquer situação, você tem que conhecer a situação. A gente não pode falar do que não conhece. Isso é para tudo na vida, na minha opinião. Então, para o médico passar um medicamento para o paciente, ele tem que dar um diagnóstico primeiro, e para ele dar um diagnóstico, ele tem que conhecer bem o que está acontecendo com o paciente, examinar o paciente, fazer uma anamnese, né? Que é conversar com o paciente. Então, eu acho que isso é o básico. Se uns fazem bem feito, outros fazem mal feitos, como em qualquer área, paciência, né? Mas ele tem que fazer, o médico tem que tentar fazer o melhor no contexto que ele está, na situação que ele está. De fato, a demanda no SUS é muito grande, porque os gestores, na minha visão, não cuidam da saúde pública como deveriam. Então, a demanda é sempre muito maior do que a oferta. Sempre vai ter muita gente precisando de profissionais, né? E aí a gente tem um grande problema, porque a maior parte das pessoas que precisam de psiquiatra não chegam aí no psiquiatra. Quando elas têm ideia de que precisam ir, foi a primeira pergunta que você fez, elas têm dificuldade para encontrar. Quando conseguem encontrar, a demanda por ser grande faz com que a consulta acabe sendo mais rápida, né? Mas dá para fazer uma boa medicina se o médico respeitar a tentativa de beneficiar o paciente sem prejudicar, usar o máximo da formação dele, da inteligência dele, com o pouco tempo de consulta, né? Se fosse assim, a gente teria que dizer que todos os médicos do SUS são médicos ruins porque atendem muita gente e atendem mais rápido, por exemplo, e nem todos atendem mais rápido. O que não é o caso, né? Tem excelentes médicos no SUS e maus médicos, como tem excelentes médicos no sistema privado e maus médicos também. Então eu acho que o problema do SUS é esse. Se o médico acha que precisa de mais tempo para atender melhor e o SUS dá pouco tempo para ele,
eu, pessoalmente, acho que ele deveria buscar outro lugar para trabalhar, né? Essa é a minha visão. Dá para atender em pouco tempo e fazer o melhor que se pode, com respeito, com caridade, com ética? Claro que dá. Claro que dá. Não é o ideal, mas a metáfora que eu faço é a seguinte: você pode almoçar em 5 minutos, você faz um miojo ali, come rapidinho, encheu a barriga, né? Ou você pode almoçar em 1 hora e meia, ali na manhã, devagar. O resultado vai ser o mesmo, você vai encher a barriga, né? É uma metáfora meio grosseira, mas uma simbologia meio grosseira, mas é para querer dizer que você pode não prejudicar uma pessoa atendendo em 5 minutos, sempre primeiro não prejudicar, esse é um princípio básico da ética médica, e a partir daí tentar ajudá-la com o que você tiver, com o tempo que você tem, seja no SUS, seja no setor privado. Por que uma consulta médica é R$500? De um bom médico, na minha opinião, né? Ou 400 ou 300, por que não é barato? Porque para você formar um bom médico, você precisa de 6 anos de faculdade, você precisa de, no mínimo, a depender da especialidade, 2 anos de especialização, que são 60 horas por semana, quando é em forma de residência médica, né? 60 horas por semana, na prática é muito mais, é muito tempo de treino, né? E, além disso, tem os caracteres humanos, né, que o médico tem que desenvolver. Presença de espírito, caridade, curiosidade, interesse pelo paciente, empatia, capacidade de se comunicar. Então, tudo isso eu acho que é difícil concentrar numa pessoa só. E ainda tem o quesito experiência, né, que tem que esperar o tempo passar para a pessoa ganhar experiência na prática. Então, é um profissional muito especializado, um bom médico, né? E eu acho que está justo, na nossa realidade de Brasil, cobrar R$400 e R$500. Qual o problema? Que nem todo mundo pode pagar. Mas a minha visão é que nem todos deveriam precisar pagar R$400 para ter um bom atendimento. Na verdade, ninguém deveria. A gente deveria, pela lei, né, pela Constituição e pelos princípios do SUS inicialmente estabelecidos na Constituição e na Lei Orgânica de Saúde, se não me engano, de 1990, todos deveriam ter acesso a tratamento de qualidade, mas não é a prática. Eu acho que a responsabilidade são dos gestores do SUS. Essa é a minha opinião. Doutor, aí? Entendi. Ah, tá. A Vânia Jesus está dizendo aqui: doutor Tiago Campos, excelente psiquiatra. Obrigado, Vânia. Thais Carrafa, o melhor psiquiatra que já conheci. Está ouvindo, doutor? Estou ouvindo tudo. Obrigado, gente. Deixa eu ver aqui o que mais. Clínica Peca, boa noite, doutor. Tema pertinente neste momento que vivemos. Legal. Silene Alice, tenho lido ultimamente sobre a saúde mental dos profissionais que atuam na linha de frente no pós-pandemia. Na sua opinião, como deverá ser tratada essa questão? Excelente. Eu acho que todo profissional de qualquer área, para ele fazer alguma coisa, ele tem que estar capacitado para fazer. Então, um jogador de futebol que está com a perna quebrada não pode jogar bola, né? O médico, ele utiliza a mente dele para trabalhar, antes de tudo. O conhecimento que ele tem e a capacidade de processar esse conhecimento. Então, se ele não está conseguindo fazer isso bem, se ele não está com saúde mental para fazer isso, ele precisa de ajuda, como qualquer pessoa. Então, ele busca ajuda de um profissional de saúde mental, que é psiquiatra e psicólogo. O que é que faz a pessoa ter mais dificuldades para poder usar a mente para fazer as coisas? Estresse, né? E, naturalmente, tem um transtorno mental quando o estresse precipita esse transtorno. Então, a pessoa que está nesse período de pandemia, todos nós estamos mais estressados. Alguns poucos menos, né? Mas a maioria de nós está mais estressado. Então, eu acho que quando o estresse precipita uma situação emocional que o profissional de saúde precisa de ajuda, ele tem que buscar. E a pergunta foi pertinente, porque além do profissional de saúde estar mais exposto, isso gera mais ansiedade, né, a infecção pelo coronavírus, tem toda a pressão da responsabilidade que ele tem, que já era muito, e hoje é melhor ainda. O profissional que é raiz mesmo, que é responsável, não muda muita coisa, porque ele vai ser responsável do mesmo jeito. Então,
Eu acho que é isso. O doutor, Pois não. é possível ter uma pandemia de uma de uma patologia mental? Massa. É sim. É sim. E a gente tem uma pandemia de problemas mentais no tempo de hoje, né? No Brasil tem estudos que colocam que 1 em cada 3 pessoas teve operar um transtorno mental, principalmente os ligados à depressão e ansiedade, em algum momento da vida. Quer dizer, é um número maior, por exemplo, do que diabetes e hipertensão, né? Ou até obesidade, que é uma epidemia também, né? Que é uma pandemia, na verdade. Então, sim, a gente pode, sim, e isso está acontecendo, né? E isso aumenta ainda mais a responsabilidade dos educadores para falar sobre o assunto, porque nem todo mundo sabe como desconfiar que está passando por um transtorno mental. Nem todo mundo, quando desconfia, sabe quem buscar ajuda. Quando busca ajuda, nem todo mundo sabe como avaliar se aquela ajuda está sendo boa ou ruim. Quando sabe, é difícil manter o acompanhamento, porque o acesso ao profissional é difícil. E quando consegue, ainda tem que ver se vai melhorar ou não, né? Então é tudo muito difícil quando se fala em saúde mental, infelizmente. A boa notícia é que está se falando mais no assunto. Por exemplo, a gente está fazendo uma live aqui sobre isso. Toda semana, praticamente, eu tenho feito live sobre saúde mental, né? Então, a boa notícia é que está se falando mais do assunto, e eu acho que a educação é o primeiro passo para a gente resolver qualquer problema. Então, bola para frente aí. Ô, doutor, ansiedade e depressão se confundem? Confundem, porque às vezes para o médico não, para o psiquiatra e para o psicólogo e para o profissional de saúde mental, a gente sabe, porque a gente estuda para isso, né, fazer a diferença. Mas as pessoas, elas confundem não porque chamam uma coisa de outra, mas é porque muitas vezes os sintomas de ansiedade e de depressão se misturam, né? Então a pessoa pode estar muito angustiada, ansiosa e estar triste. Tristeza é mais sintoma de depressão, angústia e tensão é mais sintoma de ansiedade, mas eles costumam vir juntos, né? Seja quando vira um transtorno, que é quando complica muito a vida da pessoa, virar algo grave, seja quando não vira um transtorno, quando continua a fazer parte da vida da pessoa. Eu estava fazendo um vídeo aqui sobre o fato de que é normal ter ansiedade e é normal sentir tristeza. Não é normal sentir depressão. Depressão é uma doença. Ansiedade é normal. Quando vira doença, é um transtorno de ansiedade, como, por exemplo, a síndrome do pânico. É um tipo de transtorno de ansiedade, né? Como, por exemplo, uma fobia. Então, se confunde, sim, muitas vezes, e se misturam muitas vezes, e se confundem também, Ícaro, porque são os quadros psiquiátricos mais comuns, né? São os quadros psiquiátricos mais comuns. O Brasil, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, é o país mais ansioso do mundo, que tem mais pessoas com transtorno de ansiedade no mundo, e onde a taxa de pessoas com transtorno de ansiedade é maior. Quando, na verdade, na maior parte dos países, a gente tem mais depressão do que ansiedade. No Brasil, é o contrário. Tem mais ansiedade que depressão. Então, brasileiro é de boa, sabe viver a vida, brasileiro é cordial, brasileiro é curtidor, mas é ansioso. Então, essa é a pegada aí do problema que a gente está vivendo. O doutor, o que fazer? O que o médico tem? Que alternativa o médico tem quando nenhuma das combinações de medicamentos dá resultado? Então, Ícaro, isso é um problema, porque por que a gente diz que os remédios ajudam? Porque a indústria farmacêutica, deixa eu elaborar melhor a resposta. Quando a gente tem um remédio faixa vermelha, ou faixa preta, ou faixa amarela, que são genéricos, né, dentro de uma farmácia, para tratar qualquer doença, e eles são vendidos atrás do balcão, alguns na frente, quando a gente tem esses remédios, eles não estão lá porque alguém inventou que funciona, né? Eles obedeceram uma série de ritos
foi feita uma série de estudos, inicialmente de concepção química, e depois de testes em camundongos e mamíferos, e depois em seres humanos, né? Foi feita uma série de testes, que tem uma série de critérios, que não convém a gente entrar aqui, para que, diante da vigilância sanitária no Brasil, em outros órgãos e outros países, tipo a FDA nos Estados Unidos, para que a gente pudesse dizer que aquele remédio é melhor do que eu não fazer nada, do que dar placebo, por exemplo, ou é melhor do que um outro remédio que já trata um problema, para tratar aquela doença. Vou dar um exemplo. Tem um remédio muito usado para hipertensão chamado losartana, né? O captopril. Para que alguém pudesse dizer que aquele remédio, para pessoas que têm pressão alta, é melhor do que eu não dar nada, teve que ser feito um estudo que é feito em vários lugares do mundo, com milhares de pessoas, um estudo muito caro, né, que diga isso. E esse estudo é publicado para quem quiser consultar, né, com todos os remédios para tratar qualquer doença, né. Então, os remédios na psiquiatria, eles são concebidos assim. Não é a indústria que inventa um remédio, como o povo acusa. Pelo contrário, todos os remédios que estão na farmácia só estão lá porque a indústria farmacêutica bancou os estudos, que são caríssimos, para que eles estivessem lá. Agora, cabe ao médico fazer bom uso daqueles remédios, né? Então, a responsabilidade da gente é muito grande. A indústria fabrica o remédio e coloca lá. O médico passa se ele quiser. Se ele não quiser, ele não passa e, teoricamente, não seria consumido, né? Mas, aqui no Brasil é outra história. Isso é um assunto que me irrita muito, né? A automedicação e a venda indiscriminada de medicamentos sem receita. Bom, mas é isso. Aí, quando o remédio não funciona, o médico ele tem que conhecer o que é que a ciência diz que deve funcionar quando o remédio não funciona. Aí, para cada doença, tem seus estudos, né? Então, quando o conjunto de remédios não funciona, o médico deve buscar outros tipos de remédio ou outros tratamentos, ou avaliar o paciente para ver o que é que está fazendo ele não melhorar. E isso tudo faz parte da nossa rotina mesmo, né? O que não pode é a pessoa estar tomando um remédio, não melhora, não sabe por que melhora, também não sabe por que está tomando o remédio, não sabe o diagnóstico que tem, não sabe nem o nome do médico e vai vivendo. Isso é um absurdo, mas aí a gente vê muito, né? Isso é o que não pode. Então, eu digo a quem está assistindo aqui que se tem alguma dúvida sobre o seu tratamento, procure o médico e converse com ele. Se eu tiver dúvida sobre meu ar-condicionado, eu vou conversar com o médico do ar-condicionado, que é o técnico de ar-condicionado, né? Se você tem questão de saúde mental, converse com um profissional. Ah, mas é difícil, a consulta é rápida, né? O médico não olha para a cara. Olha, se o médico não olhar para a minha cara quando eu for na consulta, eu vou procurar outro, né? E vou procurar outro, até achar um que olhe, né? Da mesma forma que se o cara cortar meu cabelo e não olhar na minha cara, como já aconteceu, eu vou procurar outro cabeleireiro, né? Então, é assim que funciona. A Alice está perguntando aqui. O uso de ansiolíticos aumentou bastante nesse período. Você acha que foi apenas um gatilho ou certos transtornos foram adquiridos devido à pandemia? As duas coisas. Ótima pergunta. Tem 5 tipos, tem 5 grupos. Deixa eu chegar aqui um pouco para trás. Tem o grupo das pessoas que não tinham nenhum transtorno mental e pelo estresse da pandemia e de outros assuntos, precipitaram. Precipitar foi tipo um gatilho, é o termo que a gente usa. Então tem esse grupo sim, né, da pessoa que adquiriu, entre aspas. Tem pessoas que já estavam em tratamento, estavam bem, mas aí pioraram. Tem pessoas que já estavam em tratamento, não estavam bem e pioraram mais ainda. E tem pessoas que estavam em tratamento, estavam ficando melhorzinhas e pioraram de novo. E tem pessoas que melhoraram. Gente que gosta de ficar em casa. Teve uma paciente minha mesmo que ela disse que quando veio a pandemia, ela disse que não queria sair de casa, que ela tinha dificuldades, que ela se sentia muito cobrada com o trabalho, com o estudo. E por aí vai. E com a pandemia ela estava meio que autorizada a ficar em casa, né? Então, isso ajudou ela. Ela ficou melhor na pandemia. Mas infelizmente é a exceção, a pessoa melhorar na pandemia. Então, na verdade, tem esses 2 grupos, Ícaro, que você perguntou, e tem mais 3, né? Tem todo tipo de coisa.
É isso. Débora Mazala, doutor maravilhoso, top. Beijo, Débora. O Sérgio está dizendo aqui, sobre os médicos do SUS, acho que todo médico deveria ter residência em saúde coletiva e saúde da família, o SF, no SUS. Repercuta se possível. Como é? Se todos os médicos do SUS deveriam ter residência em saúde da família? Não, ele acha que todos os médicos deveriam ter residência em saúde coletiva e saúde da família. Na verdade, saúde da família e saúde coletiva, todo médico, que eu saiba, estuda na faculdade. Então, teoricamente, faz parte da formação de todo médico, clínica geral, faz parte da formação de todo médico passa por estágio de clínica geral, de saúde da família e saúde coletiva, passa por estágio de ginecologia obstetrícia, pediatria, passa por estágios das mais diversas áreas para conhecer as especialidades, ortopedia, otorrino, hematologia, nefrologia, cardiologia. Então, ele não sai sabendo ser especialista nessas áreas, mas se ele for bom aluno, e se a faculdade for boa, enfim, se der certo, né, a graduação, ele sai com uma noção razoável, depois de formado, principalmente noção do que ele não sabe, né? Porque o médico ele tem que saber o que ele não sabe para que ele não se meta a gato mestre, né? Então, eu acho que, minha opinião pessoal, do que eu estou falando aqui, eu acho que essa deve ser a preocupação do profissional. E para ele ter essa noção, ele tem que conseguir fazer essa avaliação dentro da mente dele. Então, é isso. Doutor. Chegou nosso horário. Eu sei. Obrigado. Isso. 8h45. 30 pessoas nos acompanhando aqui, mas o senhor agora vai ter que ter uma reunião. Isso. Então, a gente marca outra. Conversar mais um pouquinho sobre o assunto. Obrigado. Beleza, doutor? Muito Beleza, obrigado. Ícaro. O senhor poderia dar as considerações finais para o pessoal que está nos acompanhando? Posso, sim, posso. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a você, né, por, sem me conhecer pessoalmente, tá me convidando aqui para fazer uma live com você, dentro do seu trabalho, e esse é sinal de que, de uma forma ou de outra, você achou que eu poderia contribuir, e para mim é uma honra. Obrigado. Eu agradeço a você. O segundo ponto eu quero agradecer a todos que estão aqui acompanhando a participação, principalmente os comentários, né? Os comentários são muito importantes, então muito obrigado aí. E eu quero dizer, em termos de considerações finais, é o seguinte: todo ser humano pode ter um transtorno mental, todo ser humano pode ter uma situação emocional ou mental dentro da alma dela, ou enfim, tá difícil usar um termo fixo para a gente falar do que é que vai na mente da gente, mas toda pessoa pode passar por uma situação emocional ou psicológica que ela não consiga resolver sozinha e que atrapalhe muito a vida dela. E isso pode ser leve, mas pode ser grave. Então, se tiver algo atrapalhando a vida da pessoa, gerando muito sofrimento, isso para mim é um mantra, e ela não conseguir resolver sozinha, ela peça ajuda. Desconfie que tem algo errado com ela. Ela pode pedir ajuda ou de um profissional, e esse profissional vai saber se ela para saber, né? Se ela precisa de assistência profissional ou não, um profissional de saúde mental, psiquiatra, psicólogo ou outro profissional de saúde com experiência em saúde mental. E se ela não tivesse insight, se ela não tivesse discernimento de procurar um profissional, peça ajuda a outras pessoas, família, amigos, de algum grupo social de apoio que ela pertença, algum grupo que ela frequente, algum grupo religioso, algum grupo de algum hobby que ela frequente, enfim, bota a boca no mundo ou peça ajuda de uma forma mais pessoal, vá conhecer o que é que pode ser feito, vá ler sobre os profissionais de saúde mental, vá ler sobre psiquiatria, vá ver vídeos, né? Hoje a gente não precisa ler para aprender as coisas, né? A gente pode procurar informações de qualidade em todos os lugares. Tem um monte de malandro, tem um monte de charlatão, tem um monte de gente falando besteira. Mas eu, por exemplo, se eu quiser saber sobre jornalismo,
Eu vou procurar um jornalista capacitado, formado, e ver o que ele tem a me dizer. Ou vou procurar eu não sei se é conselho o nome, mas né, o órgão responsável pela regulamentação da atividade dele, ou um sindicato, ou alguma instituição que possa passar credibilidade. É óbvio que com o pé atrás, não porque eles vão mentir para mim, mas é porque eu não sei a área dele, não conheço, eu sou leigo. Então, eu tenho que partir, tem que ter humildade, né? Então, a pessoa ela tem que buscar informação, mas não pode, ao mesmo tempo, renegar a ajuda, mas também não pode sair acreditando em tudo que fala. E pode ter certeza que tem muito malandro falando besteira, né? Falando coisas para ganhar popularidade, falando coisas de maneira pirotécnica, para angariar fama, popularidade, seguidores, e não estão falando coisas em saúde mental, não estão dando informações baseadas em evidências científicas. Então, cuidado. Na dúvida, procure um profissional que você sinta firmeza. Às vezes é difícil, às vezes não é, mas quem procura acha, né? Então, essas são as minhas considerações finais. Se acha que precisa de ajuda, procure ajuda. Se desconfia que alguém conhecido precisa de ajuda, ofereça ajuda. É simples. É e não é, né? É simples, mas não é fácil. Ou é complexo, mas não é complicado, né? Então, essas são as minhas considerações. E eu vou aproveitar, Ícaro, para deixar meu zap aqui para quem quiser trocar ideia. Eu faço isso em todas as lives que eu participo, que é a minha forma de colaborar, a minha forma de tentar contribuir aí para quem está precisando. Obrigado, hein? Boa noite para todos. Eu vou até fixar seu comentário aqui para dar tempo o pessoal anotar. Beleza. Então, pessoal, se você tiver alguma dúvida aí, quiser tirar com o Dr. Tiago, o WhatsApp dele está aqui fixado. Eu vou dar o tempo para vocês anotarem. E é isso. Muito obrigado, viu, doutor, pela oportunidade. Foi muito bom. O pessoal mandou muitas perguntas, o pessoal mandou muitos comentários. Obrigado, Ícaro. Não vai dar tempo a gente ler todos eles. Mas tá aí, o seu zap está salvo. O pessoal está anotando. Então, beleza. Isso, boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, estou à disposição. Até a próxima. Até a próxima.